Então, sejam todos muito bem-vindos. Começamos a gravar e a palavra de hoje é a respeito do esconderijo do Altíssimo. É uma palavra muito forte e não perca nada, preste atenção, que é uma palavra muito profunda. Bom, então, nós precisamos estar escondidos, todos nós, debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque isso é a única coisa que nos protege de adversidades, de intempéries e todo tipo de dificuldade que nós estamos sujeitos nesse mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A tradução que eu escolhi para esse texto fala exatamente dessa forma. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso traz uma confusão e uma dúvida. Muitos perguntam, mas se nós somos de Deus, por que muitas vezes os crentes em Jesus Cristo são atingidos com situações tristes, desastres naturais, entre outras situações que nós temos observado acontecer, né, no Brasil e nesse mundo corrupto em que vivemos? Isso acontece porque muitos até já aceitaram Jesus, né? Estão numa igreja como essa, que nós estamos aqui online, mas que é uma igreja, mas não estão alinhados com a palavra de Deus. Ou seja, mais especificamente, não estão alinhados com os princípios eternos da palavra de Deus. E se a pessoa tiver brechas de pecado em aberto, é o que Satanás precisa para entrar e matar, roubar e destruir. E quando a pessoa tem essa consciência, essa ciência, ela precisa se arrepender, renunciar, e depois das brechas fechadas, ela precisa se alinhar aos princípios bíblicos. Porque se esse alinhamento não for cumprido, o que vai acontecer? Ela passa por libertação, como muitos, a vida até dá uma melhorada, porém, depois de um tempo, aqueles ciclos repetitivos de fracassos e derrota vão voltar. E eu recebo muitas mensagens com a mesma fala. Pastor, eu já passei pelo processo de libertação e a minha vida até melhorou, mas depois voltou como estava antes. Por que isso acontece? E é interessante que quando eu pergunto qual área da vida dessa pessoa está comprometida, normalmente foi a área mais vulnerável da vida da pessoa e ela não se alinhou e Satanás voltou. Porque quando a casa, nós somos casa, né? A palavra casa na Bíblia tem vários significados e um dos significados da palavra casa somos nós. Nós somos a morada, nós somos a casa do Espírito Santo, né? E quando a nossa casa não foi preenchida, se a nossa casa não for preenchida com a presença do Senhor, o que vai acontecer? Satanás ele vai voltar e ele vai trazer mais 7. Olha o que está escrito em Mateus 12, 44 a 45. Por isso diz, voltarei para minha casa donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então,
essa palavra, né, que no Evangelho de Mateus diz, quando uma pessoa limpa a casa, mas não permanece com a casa limpa. E essa limpeza está totalmente ligada, totalmente linkada com esse alinhamento dos princípios eternos da palavra de Deus, que é o que eu tenho desde o primeiro culto, eu tenho tentado trazer esses princípios para vocês. Porque é isso que nos protege. Então, eu vejo a maioria das pessoas pedindo uma oração para resolver os problemas delas. Eu vejo muitas querendo passar pelo processo de cura e libertação, mas eu vejo pouquíssimas pessoas perguntando, pastora, eu preciso aprender os princípios eternos da palavra de Deus para eu poder me alinhar a eles. E essa é a parte mais importante. O alinhamento aos princípios da palavra de Deus é o mais importante. E hoje eu quero te trazer uma chave espiritual e eu quero ler para vocês agora os Salmos 91. Eu escolhi uma tradução que não é popular, né, que normalmente as pessoas não têm acesso, que é a LTT, né, que é uma versão muito próxima do original, que diz assim: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu lugar fortificado, e nele confiarei. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente, permanecerá. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu lugar fortificado, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e pequeno escudo redondo. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará próximo de ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará próximo da tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé contra uma pedra. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e o dragão. Agora, prestem atenção naquilo que o Senhor está falando. Agora, o Senhor dizendo: Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e farei com que ele contemple a minha
salvação. Então, esse texto, ele é tremendo. É um texto, né? É um salmo onde traz a descrição de que quando nós estamos totalmente alinhados aos princípios eternos da palavra de Deus, quando nós estamos totalmente conectadas e em comunhão com Ele, Ele é Ele que vai impedir que todas as adversidades cheguem próximo de nós. Não sei se vocês observaram essa diferença da maioria das traduções convencionais, dessas mais populares. Na verdade, ele não vai permitir que essas coisas cheguem próximo de nós. Por quê? Porque eu sempre tenho falado para vocês que o Senhor, ele não tem compromisso com homens. Quando eu falo que o Senhor não tem compromisso com homens, eu quero dizer que o Senhor não tem compromisso com o pastor A, com o apóstolo B, com o profeta C, com o evangelista D, mas ele tem compromisso com a palavra que sai da boca dele. Ele tem compromisso com a sua palavra. É por isso que eu falo tanto de oração em concordância, é por isso que eu falo tanto que a oração ela tem que subir com identidade, ela tem que ter concordância com a palavra de Deus, porque senão não vai ter efeito no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual ele é legal, ele obedece a leis, certo? E nós precisamos entender o mundo espiritual para nós podermos saber como que nós vamos nos comportar, para nós fazermos e termos resultado. Infelizmente, eu vejo que a maioria das pessoas de dentro da igreja estão frustradas, estão decepcionadas. Só que elas se decepcionam com Deus, que não tem nada a ver, porque a palavra dele é real. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Só que, infelizmente, muitos, na verdade, não estudam e não se aprofundam nessa palavra. Não pesquisa. Isso aqui é pesquisa. Quando você vê, tá, deixa eu ver como é que está o mesmo texto em tal tradução. Isso é pesquisa. Isso é profundidade. Por quê? Porque se perdeu muito quando a Bíblia, do original, ela foi traduzida. Um texto muito grande de Roma. Roma distorceu muito. E, às vezes, as pessoas ficam à mercê de. Às vezes, as pessoas ficam à beira de. Então, quando nós estamos conectados, quando nós estamos totalmente alicerçados nessa palavra, fazendo aquilo que Deus manda fazer e não fazendo aquilo que Deus não manda fazer, ele assume o compromisso comigo e com você. E aí, você pode ter certeza absoluta, que é ele que vai dar ordem aos anjos, é ele que vai cuidar de você como a menina dos olhos dele. Porque quando eu fiz a observação nesse texto, olha o que o Senhor está dizendo, ele fala, por quanto tão encarecidamente me amou. Se você lê no Evangelho de João, o Senhor fala, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Essa é a linguagem de amor do Senhor. A linguagem de amor do Senhor é obediência. E a maioria das pessoas não querem obediência. A maioria das pessoas querem uma oração fast food para resolver todos os meus problemas. Isso não existe. Isso é antibíblico. Na verdade, o Senhor ele tem todo o prazer do mundo em responder uma oração, desde que nós estamos dispostos a cumprir a palavra, a nos esforçarmos para cumprir a palavra. Nós não vamos ser perfeitos nunca. E eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de posicionamento. Porque quando você percebe um erro, você tem que desesperadamente correr para se arrepender
e para voltar para os braços do Pai, porque no teu coração tem que ter temor e tremor. E esse salmo, ele traz um contexto, olha só, tem algumas situações, né, de adversidade que o Senhor fala que vai trazer a proteção do laço do passarinheiro, de peste, de terror noturno, de seta que voa de dia, de peste que anda na escuridão, que é um outro tipo de peste, e da mortandade que assola ao meio-dia. Então, por essa descrição, nós percebemos que são eventos malignos que acontecem em horários específicos do dia e da noite. E o interessante é que o Senhor protege, né, promete que olha só, a especificidade desse versículo, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente, permanecerá. Então, não são todos. Não são todos. É aquele que habita no lugar secreto. É para aqueles que querem, que estão dispostos a pagar um preço. Por exemplo, o grupo dessa comunidade tem mais de 600 pessoas. Eu observo que é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que estão aqui ao vivo. E é claro que pode ser uma outra, a pessoa está trabalhando, a gente entende eventualidades. Só que o percentual, né, que assiste o culto ao vivo é muito pequeno perante a quantidade de gente. Tem mais de 600 pessoas nesse grupo da comunidade online. Eu sei que depois muitos assistem gravados, e às vezes acontece uma coisa com um, com o outro, isso é normal, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de um filtro. Eu estou falando de um filtro. É por isso que a mesma palavra pregada para uma multidão, ela vai ter um efeito para pouquíssimas pessoas, infelizmente. Que lugar secreto é esse? É um lugar de comunhão, de intimidade e obediência à palavra de Deus. Só que, como eu disse, infelizmente, nem todos querem estar neste lugar. Nós estamos falando de um lugar, de uma posição, né? Então, infelizmente, aqueles que não se dispõem, até às vezes já aceitaram Jesus, como eu disse no começo, às vezes até já estão numa igreja, mas estão sendo atingidos, estão sendo assolados, né, com toda essa malignidade que existe no mundo por falta de posicionamento. Uma outra coisa que é muito importante eu te dizer, que eu vejo muitas pessoas agirem de forma religiosa. Elas pegam o Salmo 91, abre e fica lendo, declarando e repetindo que nem papagaio. Só que não adianta orar, não adianta só declarar essa palavra se você não tem o hábito de jejuar, se você não tem o hábito de ler a palavra, e se principalmente você não está disposto a obedecer aos princípios da palavra de Deus. Porque essa palavra é uma orientação para você se tornar isso que está dizendo no Salmo 91. É para você se tornar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então, percebe a diferença? A mesma coisa acontece, eu vejo muitas pessoas também declarando só a armadura de Efésios. Tá, ela declara, só que ela não vive. Isso é religiosidade pura. Não vai ter efeito. Certo? E agora eu quero te ensinar uma chave de oração, que é a oração nos portais. Quando você ora nos principais portais, você ativa a unção desses horários e isso impede que essas pestes, que essas setas se instalam na sua vida e na vida daqueles que você tem colocado diante do Senhor nessa oração. Então, por exemplo, quando você ora nos portais, na verdade nós temos 8 principais portais. O dia tem 24 horas
e nós temos 8 principais portais, né, de 3 em 3 horas. Então, o primeiro é quando vira o dia em Israel, né? Já falei para vocês que a nossa bússola está em Israel, está em Jerusalém. Então, o primeiro portal é às 18 horas, né? Que é o início de um novo dia em Israel, que é a primeira vigília, certo? Depois, o segundo portal às 21 horas, né? Que é a segunda vigília, né? Depois, nós entramos no portal da meia-noite, que é a terceira vigília, até às 3 horas da manhã, que, então, às 3 horas da manhã inicia-se a quarta vigília, até a aurora, que é até às 6 horas da manhã. Depois nós temos um outro portal, né? Aí nós temos o portal das 6 horas da manhã, das 9 horas da manhã, do meio-dia e das 15 horas. E o interessante é que a Bíblia diz em Marcos 15, segundo a palavra de Deus que está em Marcos 15, 25, e em Marcos 15, de 34 a 37, o horário da crucificação de Jesus foi das 9 horas da manhã até as 15 horas da tarde, né? Ou seja, ele começou a ser crucificado ali às 9 e entregou o Espírito às 15 horas. No momento que o Senhor entregou o Espírito para o Pai, para o eterno Deus, ali o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, assim, são horários muito poderosos que, de repente, você não precisa orar em todos esses horários, mas escolha alguns desses horários para você entrar em oração. Escolha alguns horários e, de repente, às vezes você está fazendo alguma, vamos por meio-dia, às vezes você está fazendo o seu almoço, coloca o seu relógio para despertar e aonde você estiver, entra nesse portal. Entra nesse portal, você pode estar onde você estiver. Entra nesse portal e fala, Pai, em nome de Jesus, eu estou entrando agora no portal do meio-dia. Eu apresento ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Aí você ora, faz uma oração, certo? E é claro que naqueles portais onde você tiver uma disponibilidade maior, aí você gasta, né? Investe um pouco mais de tempo naqueles horários onde você está mais tranquila. É algo muito poderoso, é uma chave espiritual e que vai te ajudar, e eu creio que vai te trazer uma proteção muito grande, certo? Bom, deixa eu ver agora, eu vou então parar a gravação.